Deus eterno, poderoso Pai, vem estar conosco, Senhor, nesse momento de ministração da Tua palavra. Tu possa ser o centro de todas as coisas, Senhor. Diminua esse vaso, que o Senhor venha crescer, Pai. Eu sou insignificante, não tenho nada, Senhor, de mim para oferecer aos meus irmãos, mas eu sei que Tu tudo pode, Senhor, Pai. O Senhor é aquele que pode fazer, que pode nortear a palavra ministrada. Usa-nos, Senhor, Pai, poderosamente, que todos venhamos entender a palavra nesta manhã, para a Tua glória. No nome de Jesus, nós te pedimos, Pai. Amém, Senhor, e amém. Amém, amados? Glórias a Deus. Senta um pouquinho. Glórias ao nome do Senhor. Nós estaremos entrando na palavra do Senhor. Importante a palavra nesta manhã para nós que o Senhor tem. E essa mensagem, amados, e há um tempo já o Senhor tem colocado no meu coração essa palavra de hoje. Mas eu não via nenhum momento para encaixá-la nos domingos. E eu, orando a Deus, eu disse, porque Senhor, o Senhor deu uma palavra para mim e eu não consigo ministrá-la. E o Senhor, Ele tinha outras emergências, né? Tinha colocado outras emergências, assim como a série do Filho Pródigo, né? E a gente ficou mais de 4 domingos falando, e tinha outras prioridades, né? Porque o Senhor tem sempre outras prioridades, nós não conseguimos entender. Mas quisesse o Senhor que hoje fosse o momento para que possamos ministrar essa palavra, e os que estão aqui, aqueles que ouviram essa palavra, assim como os que estão, né, pela internet, e depois ouviram também a palavra do Senhor. Então, queridos irmãos, é uma mensagem bem importante, né, dos nossos dias nessa manhã. O Senhor tem algo para falar. E eu queria já, de caráter introdutório, antes de a gente entrar realmente no texto bíblico a qual nós vamos embasar nessa manhã, e refletir com os irmãos uma situação. Os irmãos têm percebido que no mundo atual nós temos sofrido com algo, né? Não sei se vocês têm percebido dos tempos para cá, não, há umas 3 décadas, ou no mínimo 50 anos para cá, o mundo todo e as pessoas que vivem no mundo têm sofrido com algo, né? Têm sofrido com a ansiedade, né? O mundo, ele passa por transformações, o mundo, ele vem sendo transformado de uma tal maneira, mas perceba que a ansiedade tem afetado muitas pessoas, e isso acontece no mundo inteiro. No mundo inteiro as pessoas sofrem de ansiedade, no mundo inteiro as pessoas têm sofrido, isso muitas das vezes devido ao volume de atividades que se fazem durante o dia, né? O dia a dia é tão corrido, né? As pessoas traçam objetivos e muitas vezes não conseguem alcançá-lo, e às vezes a ansiedade bate ao coração, a ansiedade vem e as pessoas muitas vezes não sabem lidar com isso, mas é um mal que existe, né? Essa ansiedade. A gente sabe que todos nós temos a ansiedade, mas isso está conosco, mas em níveis equilibrados. Mas às vezes, se você passar desses níveis e a níveis extremos, isso começa a te fazer mal, isso começa a gerar doenças para você, você consegue ficar com a sua mente doentia, você não consegue mais fazer nada. Perceba como está acontecendo, como o mundo tem vivido, né, nesses dias. E, por exemplo, no trânsito mesmo, vocês que dirigem, vocês veem como as pessoas estão estressadas, como as pessoas, elas, às vezes o farol está até fechado e ali as pessoas já estão buzinando para você ir para frente, mas o farol está fechado, como é que você vai? Né? Então as pessoas estão estressadas, estão totalmente nervosas devido à ansiedade que existe no mundo, mas também existem muitos fatores para isso, como por exemplo, como eu disse, às vezes a gente tem uma expectativa, um sonho ou um objetivo para traçar. E muitas vezes quando as pessoas não veem esse sonho ser realizado, muitas vezes quando você não consegue ver, não consegue fazer aquilo que você está ansiando, aí você gera uma expectativa e essa expectativa começa a gerar ansiedade e essa ansiedade começa mais e mais a fazer mal. E aí, fazendo mal à nossa saúde, as pessoas vão procurar os médicos, aí os médicos especialistas vão muitas das vezes receitar remédios para atenuar a ansiedade das pessoas, mas isso é um mal que o mundo inteiro tem convivido. Mas a coisa fica pior ainda quando a gente olha para o Brasil, né? Se você for ver as pesquisas hoje em dia, você vai ver que o Brasil é o primeiro do ranking, né, em ansiedade no mundo, que sofre de ansiedade, né? E o Brasil está em primeiro lugar, né? Uma coisa ruim, mas o Brasil é o primeiro desse ranking. E, amados, o que tem feito, né, as pessoas, principalmente, é claro que muitos fatores, as questões
do dia a dia, a questões econômicas, né? Às vezes os pais de família não conseguem ter trabalho para levar o sustento para suas casas, e muitas das vezes muitas coisas acontecem, mas a ansiedade ela está presente. Mas e trazendo para a nossa realidade cristã, será que dentro do nosso meio, amados irmãos, será que não existe ansiedade também? Será que não existe dentro do nosso meio, muitas vezes, expectativas que geramos que podem virar ansiedade? São essas as perguntas que hoje, nessa manhã, pela graça do Senhor, nós iremos responder pela graça do Senhor através da palavra. Não podemos ficar nas nossas palavras. Então, amados, vamos então abrir a nossa palavra e hoje nós nos embasaremos num texto conhecido dos irmãos. Eu creio que muitos de vocês já leram ele, pois tem poucos capítulos, tem apenas 5 capítulos, e nós debruçaremos nessa manhã sobre esse texto bíblico, texto sagrado. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo, por gentileza, por favor, no livro de Tiago, por favor. Nós estaremos, então, trabalhando nesse texto sagrado do Senhor. Amém? Tiago, capítulo 5. Nós estaremos hoje falando algumas coisas da parte do Senhor. Tiago, capítulo 5. Tiago, é claro que não pode ser confundido com o Tiago que foi decapitado por Herodes. Esse Tiago, a qual está levando o seu nome no livro, se refere ao irmão do Senhor. É claro que muitos discordam, mas a grande maioria concorda que Tiago, esse Tiago, a qual você está na sua Bíblia aberta, é o irmão do Senhor Jesus Cristo. Tiago, até porque Tiago, se fosse o apóstolo, ele morreu muito antes. Ele morre em 44, depois de Cristo, e não pode então escrever o livro que foi escrito por volta de 49 depois de Cristo. Então, esse Tiago é o irmão do Senhor. Não pode ser confundido também com o outro apóstolo, que é Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu, também foi um apóstolo do Senhor, um discípulo também, não foi ele quem escreveu esse livro. Então, Tiago, o irmão do Senhor, foi ele quem escreveu este livro. Embora que perceba que Tiago foi uma grande liderança, amados, que surgiu em Jerusalém. Tiago foi um dos líderes da igreja de Jerusalém, o irmão do Senhor. Depois do Pentecostes ele se torna uma liderança. Tanto é que Paulo fala de Tiago em Colossenses como um pilar da igreja de Jerusalém. E Paulo é a primeira coisa que ele faz depois de convertido é encontrar com Tiago em Jerusalém. Então Tiago se torna um grande proeminente, um grande líder do Senhor, da igreja do Senhor, o irmão do Senhor. Amém, amados? Vamos ler a partir do 7, fique de pé comigo, por gentileza, e o Senhor nessa manhã vai falar aos nossos corações. Tiago, capítulo 5, versículo 7. São 5 versículos, eu vou ler rapidamente, e para que a gente possa estar ministrando aqui a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 7. Todos acharam, né? Amém. E a palavra do Senhor diz assim, queridos: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós, irmãos, também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. E 9, irmãos, não vos queixeis uns com os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está às portas. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Versículo 11 para encerrar. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém? Deus eterno, poderoso Pai, a Tua palavra, Pai, foi lida. Meu Deus querido, que a Tua palavra faça o efeito necessário na vida dos Teus filhos. Os Teus filhos não vieram aqui para perder tempo, mas vieram para ouvir a Tua palavra, para ser edificados, para estarem sendo alimentados, Pai. Portanto, faça, Senhor, Pai, Santo Espírito de Deus, a ação necessária em nossos corações. No nome do Senhor Jesus, Teu Filho, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, amados? Pode se assentar, glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Então, queridos, esse é o texto do Senhor. E o texto ele já começa
dizendo, versículo 7, sede, pois, irmãos pacientes até a vinda do Senhor. Né? Veja bem, amados irmãos, e não há como negar, né? Eu sei que todos que estão aqui entendem e sabem que a volta do Senhor está bem próxima de acontecer, né, amados? A volta do Senhor está muito próxima de acontecer. Muito próxima mesmo, sinais, todos nós, a gente às vezes, né, fala, repete, mas já está gravado na nossa mente, né? Todos os sinais estão acontecendo, as evidências estão acontecendo, né, da volta do Senhor, como uma água cristalina. Está claro, está totalmente claro. Para mim, eu sei, para você tem que estar claro também que a volta do Senhor está chegando, amados irmãos. O que impressiona muitas vezes, e eu sei que também causa espanto em vocês, é essa, como vamos dizer, que boa parcela hoje do nosso meio não consegue enxergar isso. Não entendem o momento que estamos vivendo, né? A boa parcela do nosso meio, quando eu digo nosso meio, é pessoas que estão, né, que professam a mesma fé que nós. Pessoas que, lideranças evangélicas, vamos dizer, não falam, né, explicitadamente da volta do Senhor. E a gente fica muito espantado, muito assim triste também ao mesmo tempo, porque esse era o momento para estarmos falando, anunciando ao Senhor e não está acontecendo, né, irmãos? Que triste para nós. Mas nós não podemos negar. Tudo está acontecendo. Tudo. As situações globais, né? Se nós ligar, não precisa ser muito inteligente para saber. É só ligar dois pontos, você vai ver o que está acontecendo no nosso meio. Nós veremos que o mundo, irmãos, caminha para um rumo sem volta. Um rumo sem volta. E isso está acontecendo exatamente. Que as profecias estão se cumprindo. A Bíblia, ela não mente. A Bíblia, ela sempre vai dizer a verdade. E as profecias estão se cumprindo. Então, mas nós que somos o assíduo da palavra do Senhor, vemos a palavra e olhamos para aquilo que está acontecendo. Vemos a palavra e vemos o que está acontecendo. E está tudo batendo com o que as profecias bíblicas estão dizendo, né, mas estão falando da volta do Senhor. E nós sabemos, amados, e as notícias elas chegam hoje muito rápido, né? Veja, por exemplo, as corridas armamentistas que está acontecendo aí, brigas de um querendo ser maior do que o outro. É claro que, como o Rodrigo diz, isso sempre aconteceu, né, irmão? Sempre desde que mundo é mundo, a corrida armamentista acontece, muitos querendo ter mais um arsenal do que o outro, mas veja que as coisas estão mais escancaradas, né? As coisas estão mais aí, mudanças climáticas, a instabilidade econômica, né, irmãos? Apostasia, aumento da iniquidade. O que está acontecendo, né? Muitas coisas ruins estão acontecendo, né? O mundo está mal. As pessoas no mundo são maus, irmãos. As pessoas não têm mais empatia pelo outro. As pessoas não querem mais saber. É um mundo egoísta, onde as pessoas só querem olhar para elas mesmas. Então a iniquidade tem aumentado. A tecnologia, nem se fala, avançando. Cada dia mais que passa, a tecnologia tem avançado. E os escândalos no nosso meio, né? Escândalos na igreja, né? Isso causa esfriamento nas pessoas. Os escândalos da liderança, as pessoas têm se esfriado também. E se fôssemos aqui ficar falando, não sobraria tempo, né? Ficaríamos falando dias e dias, horas e horas sobre todos os itens, todos os acontecimentos que têm acontecido da volta do Senhor, que diz a palavra do Senhor. Porém, queridos irmãos, é importante a gente salientar tudo que nós temos visto, todos esses sinais, todas as questões que nós temos debatido muitas das vezes nos nossos círculos com os amigos, está aí. Mas perceba que todas elas estão barradas por uma declaração do Senhor Jesus, que eu sei que você sabe, Mateus 24, que Jesus fala o quê, irmãos? Quanto ao dia nem a hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai sabe. E a gente especula, a gente fala, não, está tudo acontecendo, mas enquanto o Senhor Jesus não disser, é agora é a hora da minha volta, não vai acontecer, né, irmãos? Enquanto Ele não disser, é agora, anjos, vá lá, faça a colheita, não vai acontecer. E é este o ponto, irmãos, e onde eu quero chegar. Por não saber o dia nem a hora, por não saber quando será que o Senhor Jesus vai vir, o que gera em nós, amados? A expectativa, né? A ansiedade. Muitas pessoas não conseguem conviver com isso, amados, com a expectativa, pois dizem, quando é que vai acontecer? Quando é que eu vou ver o meu Messias, o meu Cristo voltar?
Quando é que vai acontecer? Eu já estou pronto e Jesus ainda não se manifestou. Está tudo acontecendo. Está todos os sinais aí, mas Jesus não voltou ainda. Quando é que vai acontecer? E é isso que eu vou chamar aqui, amados, de ansiedade cristã. Nós sofremos também com a ansiedade cristã, porque nós não sabemos o dia, como Mateus está dizendo, e nem a hora que o Senhor vai voltar. Mas o Senhor disse: os sinais seguiriam os que criam. Nós cremos no Senhor e os sinais estão acontecendo, mas nós estamos barrados por essa declaração do Senhor. E quando Ele não ali dá o sinal, as coisas não vão acontecer. Por isso, amados, essa mensagem, para que nós entendamos hoje. Porque nós temos que entender, queridos, que muitos estão deixando o Senhor por causa disso. Por não verem acontecer a volta do Senhor, por não verem a manifestação do Senhor. Poxa, o que falta para o Senhor voltar? Eu vejo pessoas questionando: poxa, já está tudo acontecendo, Senhor, por que tu não volta? Eu quero sair desta terra, eu quero estar contigo, Senhor. Mas o Senhor não se move do seu trono. As pessoas dizem isso pelas ruas hoje, a gente vê por aí, infelizmente perde a esperança, perde a expectativa. Muitos acabam parando, amados, desistindo. E hoje o Senhor quer que nós entendamos que essa expectativa que nós geramos, essa ansiedade, ela possa ser atenuada, ela possa ser diminuída. E Tiago tem exatamente, percebam, uma carta escrita assim, 49 anos antes, depois de Cristo, e hoje ela tem efeito necessário, ela vai falar, porque a palavra é viva, aos nossos corações ela fala, irmãos. Veja que Pedro, 2 Pedro 3 e 4, como que está a situação das pessoas? Ali há pessoas que até blasfemam com relação a isso. Nós vamos ver como que está as pessoas, muitos blasfemam até com o Senhor, porque não enxergam que o Senhor está voltando, não conseguem entender que o Senhor está no controle, mas se demora muito, as pessoas blasfemam, as pessoas falam muitas coisas. Perceba que 2 Pedro 3 e 4 fala: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha só, então, amados, esses que estão dizendo aí, um dia acreditaram na volta do Senhor, mas veja que a irmã acabou de ler, né? As mesmas pessoas que um dia acreditaram, eles zombam do Senhor. Dizem: olha, onde estava o dia da volta do Senhor? Quando vai acontecer? Desde que nossos pais, né, falavam, olha só, e aí começam a zombar. Então, queridos irmãos, isso é muito sério, nós não podemos deixar que isso aconteça conosco, estamos sujeitos a isso também, mas hoje o Senhor, Ele vai falar através da sua palavra. E Tiago, queridos irmãos, o irmão do Senhor Jesus, ele tem através dessa carta algumas instruções para nós, e nós vamos aqui destrinchar aqui nessa manhã. Ele começa dizendo: sede, pois, pacientes. Por isso, então as pessoas estão ansiosas pela vinda do Senhor. Ele diz: sede, pois, pacientes até a vinda do Senhor. Mas a pergunta que fica, e essa mensagem terá muitas perguntas, mas a palavra ela vai responder todas elas. Como é, irmãos, se manter pacientes até a volta do Senhor? Como que conseguimos isso? Como que nós, irmãos, vamos conseguir manter pacientes até a volta do Senhor? Tiago fala: irmãos, mantenha paciência até a volta do Senhor. Mas como? De que forma? O apóstolo Tiago, ele não dá uma receita de bolo. Ele quer que nós, é claro, venhamos destrinchar na palavra do Senhor, porque a palavra ela nos dá a resposta necessária, e nós temos essa resposta. Como tirar de nós essa ansiedade que nos consome, né? Nos consome porque nós pensamos todos os dias nisso. Eu sei que você pensa: Senhor, quando que vai acontecer? A gente vai dormir, a gente sonha, a gente todos os dias no nosso trabalho a gente pensa: nossa, quando é que vai acontecer a volta do Senhor? E a primeira palavra que o Senhor nos ensina, amados irmãos, e a primeira resposta está em 1 Pedro 5 e 7. O que fala em 1 Pedro 5 e 7, irmãos? Lançando sobre o Senhor o quê? Toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Lançando sobre quem a nossa ansiedade? No Senhor, amados. Nós temos que lançar, queridos irmãos, a nossa ansiedade no Senhor. Mas aí não é tarefa fácil, eu sei, porque a nossa fé precisa sempre estar fortalecida.
E aí Tiago continua discorrendo, ele está muito preocupado com aqueles irmãos que estão ali, assim como o Senhor hoje tem essa preocupação com todos nós. Perceba que ele continua no versículo 7, ele compara o que é o lavrador. Eis que o lavrador, acompanhe comigo na sua Bíblia, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até o que? Receber os primeiros e as últimas chuvas. Então Tiago compara a paciência com a profissão de lavrador, agricultor. Ele está comparando. E muitas das vezes, a gente, se for analisar a profissão do agricultor, ele tinha, muitas vezes ele possuía suas próprias terras, mas também tinha aqueles agricultores, aqueles lavradores que arrendavam a terra. Então eles alugavam a terra e pagavam o aluguel com o fruto que obtinham naquela terra. Então, em determinados momentos, o Senhor também é comparado como o agricultor, Nós sabemos, na palavra do Senhor, João 15, fala muito sobre isso, quando ele semeia, planta, cultiva, e espera o fruto daqueles que têm comprometimento com ele. Então, o próprio Senhor, ele utiliza essa parábola como o ponto da questão do lavrador, do cultivar e de também receber os frutos. Mas se a gente for analisar a Bíblia, o lavrador de antigamente, o que ele era, queridos? Ele escolhia a boa terra, depois o que ele fazia? Ele arava a terra com muita dificuldade. Perceba que Eliseu, quando foi receber o chamado do Senhor, ele estava com quantas parelhas de bois? 12. Ele estava ali arando a terra com dificuldade, com esforço, trabalho. Depois ele semeava a terra e depois ele esperava, amados queridos irmãos. E este é o ponto. Então, para se obter o resultado do lavrador, o que ele fazia? Ele fazia aquilo que estava ao seu alcance. Então, ele separava a terra, arava a terra, depois semeava a semente. Mas e depois? Ele não poderia fazer mais nada. O que ele fazia? Ele tinha que esperar o quê? A chuva do Senhor. A chuva serôdia, a chuva temporã, que quer dizer as primeiras chuvas e as últimas. Então ele aguardava o que? Com paciência. E Tiago está dizendo, ele compara o exemplo dessa profissão com a paciência. Então ele espera, o lavrador ele espera o fruto. Ele espera, eu não posso fazer mais nada. Eu vou escolher a terra, eu vou arar a terra, eu vou semear a semente. Agora eu vou esperar a chuva. Quem manda a chuva? É Deus. O Altíssimo Deus que mandava a chuva no tempo certo, e ali ele poderia obter os frutos da terra. Então Tiago estava querendo dizer, amados, que o agricultor ele aguarda com paciência as chuvas para que se pudesse ceifar os frutos. E nós cristãos, amados, da mesma maneira, nós temos que aguardar com paciência a volta do Senhor. Aguardar com paciência, ainda que praticamente tudo está acontecendo, nós precisamos ter paciência. Tiago está dizendo nesses 5 versículos só, ele vai aprofundar ainda mais, e nós veremos aqui nessa manhã. E assim como o lavrador, amados, que você continue perseverando, esperando. Ele depende da chuva, nós dependemos desse sinal do Senhor. Esperamos esse sinal do Senhor, que em Mateus 24 e 30 ele fala. Quando ele fala, aparecerá no céu o sinal. Que sinal? Do Filho do Homem. E todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Mateus 24 e 30. Agora, e o 31 seguinte, o que ele fala? Aí ele envia os anjos. Ele enviará os seus anjos, amados, com grande clangor de trombeta, aos quais reunirão os seus escolhidos, os 4 ventos, de uma extremidade dos céus. Então, este é o sinal. Tenha paciência, não desista, pois a colheita já está aí. O Senhor está aguardando algo, mas nós não sabemos, Ele sabe de todas as coisas, amados. Ele sabe, porque Ele também não quer que ninguém se perca, amados? E tem essa questão das pessoas, Ele esperar que mais pessoas alcancem, mais pessoas venham ser impactadas pelo Evangelho. Talvez também seja isso. Mas perceba, amados irmãos, que o Espírito Santo ele é maravilhoso. Ele nos dá essas instruções nessa manhã de como ser paciente. Ele não só fala para você ter paciência, ele te fala como ter paciência. Veja o versículo seguinte comigo. Veja o versículo seguinte, versículo 8. Olha o que Tiago fala através do Espírito Santo. Sede vos pacientes, tá? Ele fala para a gente ter paciência até a volta do Senhor. Mas agora ele acrescenta algo importante. Ele diz o que, irmãos? Fortalecei o vosso coração. Ele te dá aquilo que você precisa fazer para ter paciência. Fortalecei o vosso coração. Ele de novo fala, pois a vinda do Senhor está próxima.
ele diz, amado, fortalecei o vosso coração. Amados irmãos, quanto mais perto nós estamos da nossa redenção, quanto mais perto nós estamos da volta do Senhor, amados irmãos, maiores também são os perigos que nós corremos, maiores são as ciladas do adversário, maiores são, amados irmãos, a opressão em cima da gente. E nós precisamos entender isso, queridos irmãos. Quando eu falo desses perigos, eu estou alicerçado nas próprias palavras de Jesus. O que Jesus disse, amados, em Mateus 24:3. Olha, Mateus 24, depois vocês leiam, se vocês ainda não tiveram a oportunidade. O versículo 13, o que ele fala? Por se multiplicar a iniquidade. Ele está discorrendo sobre a volta dele. A iniquidade e o amor de muitos, você sabe até de cor, né? Você sabe já até de cor. Então, queridos, o coração nosso é um lugar onde represa sentimentos. E o amor é um deles, né? Perceba o que tem acontecido. Então, e você já percebeu isso? Quantas pessoas já não abandonaram a fé? Deixaram de amar ao Senhor? Se esfriaram? Quantos que você já conhece ou já fez isso? Né? Muitos irmãos deixaram. Porque tem colocado a culpa das coisas que estão acontecendo em Deus. Veja o que está acontecendo hoje, a pandemia, o que aconteceu nesses 2 últimos anos. Né? E muitas pessoas desertaram. Não querem mais saber do Senhor. Por que o Senhor permitiu que aconteceu isso? Eu não quero mais. Eu não quero mais ir para a igreja. Olha só o que aconteceu com a minha família. Minha família está destruída por causa de Deus. Que Deus permitiu que isso acontecesse aqui na terra. Por quê? Então as pessoas, amados, percebam, estão deixando ao Senhor, colocando motivos, né? Colocando situações para abandonarem ao Senhor. E não somente isso, mas os escândalos, tudo que está acontecendo, as questões econômicas, tudo, amados, é motivo para as pessoas se esfriarem. A violência que está acontecendo aí no mundo é motivo. E à medida que o tempo passa, a situação só vai piorar, né, amados? E se nós, irmãos, assim como o Tiago está dizendo, não fortalecer o nosso coração, nós também seremos sucumbidos, seremos pegos. Aí você fala, não, jamais, irmãos, isso são orientações de Tiago. Ele está dizendo para aqueles irmãos, essa carta, e hoje ela é tão necessária para a minha vida e para a sua vida, que nós tenhamos paciência, irmãos, esperamos no Senhor. E agora ele diz, fortalecendo o nosso coração, amados. Nós só vamos conseguir, amados, encontrar com Cristo naquele dia, se o meu e o teu coração estiver fortalecido. Nós não conseguiremos ir. Porque à medida que o tempo passa, aí você fala, Jesus disse, né, ele abreviou os tempos também. Mas ainda que ele abrevie os tempos em momentos que já não conseguiríamos mais ter uma fé nele. Então ele abrevia os tempos por isso, mas ainda que ele abrevie, se eu não tiver o meu coração fortalecido, se você não tiver, a gente para na metade do caminho. E aí a gente fica sendo sucumbidos aí pelo mundo, amados. E aí, mas ainda assim, se a gente não conseguiu entender, como é que eu consigo então, amados, fortalecer o coração? Tiago está dizendo na sua carta, está dizendo, ó, irmãos, fortalecer o seu coração. Primeiro disse, tenha paciência até a volta do Senhor. Agora ele está dizendo, fortalecer o vosso coração até a vinda do Senhor. Mas como que eu faço isso? Como é que eu fortaleço o meu coração? Como é, amados, que eu me mantenho incontaminado de tudo que está acontecendo no mundo? Porque por onde a gente anda, a gente passa, a gente vê as pessoas estão tristes, as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão com pavor, né, irmã? As pessoas estão totalmente desesperadas, né? Já não há mais esperanças. Veja como disse que as pessoas estão egoístas. Veja, você que pega metrô, ônibus, como é difícil você entrar no metrô às 5 horas da tarde. Vai lá entrar na Zona Leste, por exemplo. As pessoas te atropelam, você vai entrar, a pessoa passa por cima de você. Irmão, olha como é que tá, as pessoas não estão nem aí, nem se preocupa com o outro que está do lado, não tem ordem, não tem ética, não tem respeito, amado. Veja como está o mundo, e você vê isso no dia a dia. Eu sei que você pega metrô, ônibus, no trânsito é uma violência, as pessoas xingam os outros, né? As pessoas buzinam, falam ali bastante palavrões. Então você veja como está difícil, amados queridos irmãos. Mas como a gente faz para fortalecer o nosso coração, queridos irmãos, sendo que está tão difícil para mim e para você caminhar nessa terra, e está em todos os lugares, está acontecendo. E muitas vezes
Veja como as pessoas também querem ganhar vantagem em cima dos outros. A corrupção está em todos os níveis da sociedade. Recentemente eu fui abastecer o carro e lá eles geram uns cupons para você concorrer a um carro no final do ano. Aí o frentista chegou para mim e falou, olha, se você vir aqui e só falar comigo, eu acabo te dando mais cupons. Então você vai ter mais chance de... Olha só, até quando você vai abastecer o pão, eu olhei assim para ele. Quer dizer, eu estou tirando a chance do outro. Eu estou sendo o quê? Desonesto, né? Aí, irmão, se você vir aqui comigo, só comigo, eu estou aqui, a gente falou o horário que estava indo. Olha, vem nesse horário aqui que eu te dou mais cupons. Você só fala comigo. Talvez ele ganhe alguma comissão, né? Então você vê como está a corrupção em todos os níveis, irmãos. Desde lá do alto até embaixo. As pessoas já querem passar a perna nos outros, querem ser melhores do que os outros, irmãos. Mas a pergunta ela ainda fica e ela é pertinente para hoje, nessa manhã. Como é que eu consigo fortalecer o meu coração diante do mundo em que vivemos? Como que a gente consegue, queridos? E a resposta está dentro da palavra de Deus. Veja, queridos, que uma das maneiras que a gente consegue isso está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. A palavra ela tem resposta para nós. E diz assim, olha só, muito importante, preste muito bem atenção. Guarde o teu coração sobre tudo, amados. Guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha só a palavra do Senhor, guarda o teu coração. Esta é uma maneira de nós fortalecer o nosso coração, queridos. Guardando o meu e o teu coração. Mantenha-se longe, irmãos, dessas imundícies que tem por aí, dessas parafernálias que vira e mexe, tentam desestabilizar a nossa fé. Mantenha-se longe. Amados irmãos, fortaleça, guarde o teu coração. Se alguém chegar perto de você e começar a dizer coisas tristes, negativas, saia de perto dela. Saia de perto dela, amados. Acate a recomendação de Tiago. E se você tem condições de dizer para as pessoas, diga, olha, meu Deus, Ele está no mais alto sublime trono e Ele está no controle. Só acontece as coisas se o Senhor permitir. Diga para as pessoas, se você tiver condições, mas fortaleça o teu coração. Primeiro, amados irmãos, guarda, blinda o teu coração. Se mantenha irrepreensível, incontaminável desse mundo, amados. Esse mundo que não tem nada para nós. Não perca seu tempo com coisas que são insignificantes, coisas que não vai te gerar nada, não vai te acrescentar nada, amados. Mantenha-se guardado no teu coração. E a palavra do Senhor, existe somente uma exceção que ela diz, para você abrir o seu coração. Existe só uma exceção. E essa exceção está no Salmo 119:11, que diz o que, amados? Escondi o que? A tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amados, esta é a exceção. Você só deve abrir o teu coração para a palavra do Senhor. Ao mesmo tempo que você fecha o teu coração para as coisas desse mundo, para as coisas que estão acontecendo, ao mesmo tempo você abra o teu coração unicamente para a palavra do Senhor, amados. E o salmista, ele nos dá essa instrução, amados. Mantenha guardado o seu coração deste mundo vil e só abra ele para a palavra do Senhor. E aí no versículo 9, Tiago continua exortando. Ele continua falando, amados. Vamos seguindo comigo. Irmãos, ele vai dizendo, não vos queixeis um dos outros para não serem julgados. Aí mais uma vez ele cita a volta do Senhor. Eis que o juiz está às portas. Olha só, irmãos. Então, é bem claro o que Tiago fala, irmãos. Vamos falar um do outro. Cada um tem a sua vida diante do Senhor. E nossa salvação, ela é individual. Mas eu sei que às vezes a gente quer influenciar as pessoas e falar, claro, temos que falar. Mas a decisão, amado, só vai ser da pessoa. Ela mesmo vai decidir. Você não decide por ninguém. Ela vai decidir se ela quer ou se não quer. Então, às vezes nós ficamos preocupados, a gente quer ali dar conselhos para as pessoas, mas as pessoas não estão ouvindo, as pessoas às vezes ficam retraídas, mas aí você precisa deixá-la que ela realmente caminhe com suas próprias pernas. Aqui a gente orienta, claro, as pessoas têm que decidir,
Eu não estou numa posição dela de decidir o que ela quer, o que ela não quer, se ela quer aceitar ou não, né? Se ela aceita aquilo que está sendo dito. Então, ela precisa aceitar. Então, muitas das vezes a orientação a gente passa, mas as pessoas, elas vivem as suas vidas sendo realmente a salvação sendo individual. Mas outra coisa, e mais, amados, você percebe como se tem perdido tempo com discussões, com queixas, discussões que não levam a lugar nenhum. Vocês que são assíduos da internet, vê como está a discussão hoje na internet, né? Como que as pessoas estão discutindo, amados queridos. Aí uns falam, não, a terra é redonda, né? Outros falam, a terra é quadrada. Aí começa a brigar, aí começa a discutir, né, Douglas? Começa a discutir lá, aí começa a xingar, começa, né, a falar palavrões. Irmãos, que isso? Olha só o tempo que as pessoas estão perdendo, discutindo se a terra é redonda ou se ela é quadrada, irmãos. Que coisa, meus amados. O que importa, queridos irmãos? Aí vem essa questão, o Xi Jinping lá da China está com um arsenal maior do que o Biden, aí agora o Putin está fazendo o míssil de Satã, né? Agora, aí fica não, é que um é mais forte que o outro, aí não, agora vai, né, irmão, agora vai. Bem, irmãos, olha só o que está acontecendo. Aí vem as questões do milênio, irmãos. Eu não sei você, mas o que eu quero é estar no céu, irmão. Eu quero estar no céu. Você quer estar no céu? Importa saber se o governo vai ser 1000 anos aqui ou lá, irmão. Irmão, eu quero estar com Cristo, eu vou governar com Ele. Realmente. Irmãos, então, irmãos, o que nós temos que entender, irmãos, é estar com Ele lá. O importante é eu estar lá. Eu estou lutando, eu e você está lutando para estar no céu. Agora, o que importa é eu saber que quantos anos eu vou governar. Mas a Jerusalém vai descer, a Jerusalém vai subir, e nós vamos estar aqui. As pessoas estão discutindo, irmãos, brigando na internet por assuntos desses, irmãos. E o Senhor hoje quer que nós entendamos, amados, não venhamos entrar em discussões vãs. Isso é discussões vãs, não leva a lugar nenhum. Isso são cortinas de fumaça que o inimigo tem plantado para que eu e você não veja aquilo que importa, que é, amados, estarmos prontos para receber, estar recebendo o Senhor, amados. Entenda isso. A irmã acabou de falar sobre o nome de Jesus. Primeiro tem a questão política, eu sou A, eu sou de B, eu sou esse aqui, eu gosto desse aqui, irmãos. A única coisa, irmãos, que nós precisamos ser é de Cristo. Porque é Ele que vai prover um justo governo, amados, para nós. Somente Ele. O resto, né, irmão Sebastião? O resto é resto. Então, amados, somente o Senhor Jesus estabelecerá um governo justo, de equidade. As questões, como a nossa irmã falou. Agora se você não orar no nome de Iá, né, a sua oração não tem efeito. Irmãos, de onde saiu isso, irmão? O que está acontecendo, irmãos? O nome de Jesus não pode ser traduzido. Não pode. Aí entra essas questões. Yoshua, Yahushua, irmãos, que questões, irmãos. Aí você vai para a Bíblia, aí você vê, perceba, em todas as orações que Jesus faz para Deus, como que ele se dirige a Deus? Como é que Jesus se dirige a Deus? Nós temos exemplos. João 17, ele está no fim da sua vida, está já no fim. Ele se manifesta ao Senhor. João 17, ele fala: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos para o céu. Então Jesus eu vou falar com o Pai agora. Então ele levanta os olhos para o céu e diz o quê? Abba, Pai. Pai, na nossa língua, é chegada a hora. Ele está se comunicando com o Pai. Glorifica o teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. A palavra está sendo disseminada, mas ainda assim nós não saberemos o dia nem a hora que o Senhor vai voltar. Mas é como nosso irmão disse, a palavra está sendo pregada, vai ser pregada a todas a criatura. Ninguém terá desculpa naquele grande dia. Ninguém terá desculpa, amados. Ninguém terá desculpa. Jesus é justo, Deus é justo. E Ele só vai voltar quando realmente for a hora certa de voltar. Amém? Glórias a Deus, amados. Então, amados, que discussões vãs. Vamos parar com essas discussões. Jesus nos ensina através da sua palavra, através da oração do Pai Nosso, como que nós devemos dirigir a Ele, né? Ele nos ensina. Então é a oração modelo para mim, para você. Pai Nosso que estás no céu, né, irmãos? Pai Nosso, santificado seja o teu nome, irmãos. Então não vamos cair nessas discussões, não vamos perder tempo
vamos ganhar tempo anunciando a palavra do Senhor, como o nosso irmão disse. Vamos proclamar e falar do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, irmão. Então não vamos cair nessas cortinas de fumaça. Vamos, irmãos, sempre entender, amar o nosso próximo. Temos que ter cuidado com isso. O juiz está às portas. Vamos viver a Cristo, amados. Aí o versículo 10, pra gente, o último versículo aqui, quase o último, né? Irmãos, ele continua, Tiago, exortando, continue falando sobre paciência. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos felizes por os que perseveram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que o fim lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compassivo. E aí Tiago, então, agora ele vai unir paciência, perseverança e sofrimento. E aí eu vou pegar apenas um exemplo. Ele cita profetas, e a gente tem o exemplo de Jeremias, eu cito aqui, que Jeremias ele foi alguém enviado por Deus para proclamar juízos. Perceba que Jeremias ele profetiza o cativeiro para ajudar. Mas perceba que Jeremias ele tem a função de profeta, que é proclamar, anunciar aquilo que Deus manda, mas perceba que nem sempre as pessoas querem ouvir os juízos de Deus. Nem sempre as pessoas querem ouvir aquilo que Deus está falando, amados. Mas Jeremias ele é paciente, ele utiliza paciência e ele tem esperança que o povo vai ouvir um dia. Mesmo ainda o povo julgando ele, colocando ele em um cativeiro, em um calabouço, né? Se você for ver, Jeremias 38 diz que Jeremias é colocado em um calabouço cheio de lama. Por quê? Porque profetizou o juízo sobre Judá. Porque profetizou que vinha um cativeiro e ninguém dá ouvidos para ele. Então, quando as pessoas não ouvem aquilo que Deus manda, elas não querem ouvir e ainda querem fazer mal ao profeta. Querem prender, querem matar e querem realmente ali que ele sofra, amados. Então, Jeremias é um exemplo que temos na Bíblia de sofrimento e perseverança. E Tiago coloca os profetas como modelo, amados, pois anunciavam aquilo que Deus mandava. E o Senhor continua falando através dessa carta para nós, amados. E aí você diz, poxa, os profetas profetizavam os juízos de Deus. Mas hoje o que Tiago está querendo dizer para nós, amados queridos? O que nós temos que fazer durante esse período de espera é o que o irmão acabou de dizer. Nós temos que proclamar o Evangelho de Cristo. Perceba que os profetas tinham na sua missão de profetizar juízo, mas hoje eu e você somos aqueles levantados por Jesus para ir adiante nas ruas e proclamar o nome santo do Senhor, proclamar o seu Evangelho. A missão ele nos deu para mim e para você, assim como deu para os profetas da antiguidade. E nós temos que, irmãos, receber essa missão e realizá-la. Perceba que no nosso estudo nós terminamos Mateus 28, né, Paulo? E recentemente, e nos últimos versículos diz o que nós temos que fazer enquanto o Senhor não volta, enquanto nós aguardamos a volta do Senhor. Nós não devemos ficar parados, nós temos que proclamar e anunciar. O que diz em Mateus 28, 19, irmãos, e 20? Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então hoje a minha e a tua missão é proclamar o Evangelho do Senhor a todos, e você faz parte dessa grande comissão. Entenda isso, queridos. Aí você fala, mas como eu vou proclamar o Evangelho? Como eu vou proclamar o Evangelho se nem mesmo na minha casa as pessoas me ouvem? Nem mesmo na minha casa as pessoas me dão ouvidos? Como vou pregar o Evangelho? Como vou proclamar? Se me chamam de religioso, se me chamam de louco, de maluco, se me chamam de tudo quanto é nome, e eu, muitas das vezes, não tenho condições de falar nem para os meus, como vou falar a palavra para outras pessoas, né, queridos? E muitas das vezes nós somos tratados com indiferença, né? Muitas vezes as pessoas veem a gente e já vão dizer, ixi, lá vem aquele cara chato, tá pregando, vem falar de mim de Cristo, né? Lá vem aquele lá, e as pessoas já começam a se afastar da gente. E a pergunta é, como é que eu vou proclamar o Evangelho se nem em casa as pessoas me escutam? E aí Tiago, não por acaso ele cita os profetas, amados, porque Tiago, os profetas, o que acontecia com eles? Eles proclamavam a palavra do Senhor, mas a grande maioria as pessoas não ouviam também
os desígnios de Deus, os juízos. E aí, porque as pessoas querem receber coisas boas, querem bênçãos, querem vitória, querem prosperidade, querem um monte de coisa, mas nunca elas são receptivas a juízos de Deus. E aí, queridos irmãos, o que acontece? As pessoas, o que acontecia com os profetas? Eles desprezavam, matavam, prendiam os profetas do Senhor. E eles sofriam muito, mas no nosso caso a gente convive com a indiferença, convivemos com os xingamentos, os escárnios. Muitas vezes a gente é taxado de maluco, de doido, né, queridos? Então o Senhor nessa manhã, o que Ele diz através da sua palavra, queridos? Que nós somos os anunciadores. Eu e você somos aqueles que foi separado por Cristo para anunciar a Cristo, anunciar o Evangelho. E todos os xingamentos que você escuta, toda a indiferença que você passa, todos os males, tudo aquilo que você recebe de quem você anuncia, saiba que os profetas passaram coisas piores. Passaram por momentos tenebrosos, difíceis, até morreram por causa da palavra, por causa de Deus. Que lembre-se, você faz parte da grande comissão. Portanto, nunca deixemos de anunciar a Cristo. Nunca deixemos, amados. Vamos anunciar a oportunidade que você tiver. Fale de Cristo. Fale para o seu amigo, fale no trabalho, fale onde quer que esteja. Não fique quieto diante do que tem acontecido, até mesmo para que realmente as pessoas, o Senhor alcance todas essas pessoas e aí realmente Ele volte para nós, amados. E aí, amados, nós temos que também entender que a sabedoria precisa ser usada, né? Perceba que ao evangelizar, nós temos aprendido isso, né, no discipulado, nós temos que ter que estratégias, né, irmãos? Estratégias para a gente evangelizar, porque às vezes nós não temos que tanto ficar martelando na cabeça das pessoas, que as pessoas vão achar que a gente é chato, que a gente ali está realmente sendo inconveniente. Nós temos que aprender com quem? Com Paulo. E além disso, perceba que em Atos 1 e outro, o que fala? Que nós receberemos a virtude de quem? Do Espírito Santo. Então ele fala que antes de ser testemunha, nós recebemos a virtude do Espírito Santo. E se nós recebemos a virtude do Espírito Santo, nós temos a sabedoria do Espírito, amados. Sejamos sábios, não podemos chegar chutando a porta, não podemos chegar já brigando, você vai para o inferno, você está perdido. Não, nós temos que ter estratégias de Deus, estratégias do Espírito para poder evangelizar as pessoas. O que Paulo, um dos maiores pregadores, a qual a palavra chegou até nós, as suas cartas, né? E foi o responsável por a maioria dos escritos da Bíblia, o que ele fazia? Qual era a sua estratégia? Olha que ele, em 1 Coríntios 9 e 22, ele diz assim, eu me fiz de fraco com os fracos, para ganhar, fiz de tudo para todos, para com todos. Então ele realmente tem a estratégia de se igualar às pessoas para pregar a palavra do Senhor, amados. Olha o que Atos 22 e 17, que ele fala também. Ele está em Atenas e ali, quando chega em Atenas, tem muitos deuses politeístas, muitas pessoas são politeístas em Atenas, né? A verdade, muitos deuses. Então ele chega na cidade, ele percebe tantas estátuas, tantos monumentos, né? E ele não chega chutando nada, ele não fala, ele não chega falando, você é um idólatra, você vai para o inferno, não. O que ele fala? Ele chega na reunião no Areópago e aí ele diz, atenienses, vejo que todos os aspectos vocês são muito religiosos. Ele diz que eles são religiosos. Mas ele anda pela cidade, ele observa cuidadosamente os objetos de culto que encontrei. Aí ele encontra um altar de Deus desconhecido, né, que é o do Senhor. Ele diz, vocês adoram o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Então ali estava o Deus desconhecido, que era o Deus do Senhor Deus, né? E ele ali não chegou chutando a porta, né? Ele sempre foi com educação falando aos atenienses. Dessa forma, amados, o que acontece com Paulo? Através dessas estratégias dadas pelo Espírito Santo, ele foi o maior plantador de igrejas, né? Disseminou através das suas missões. Através dessas estratégias, ele alcançou muitas vidas, né? Para o reino do Senhor, queridos irmãos. Amém, amados? Então, o que ficou para nós hoje nessa manhã, queridos? A gente tem que perseverar, aguardando a volta do Senhor com paciência, não deixando se contaminar o nosso coração por aquilo que está aí, guardar o nosso coração das coisas desse mundo e abrir para a palavra. Nós temos que nos manter, amados, irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, queridos irmãos, para orar ao Senhor.
e pedir que Ele venha sobre nós e tudo que nós falamos, nós possamos seguir e possamos ir adiante para que Ele faça a obra em nossos corações.